Está começando o UNG Ciência. A partir de hoje, iremos apresentar uma série de documentários sobre a cidade de Atibaia. E no programa de hoje, História e Turismo, Religião e Crenças. Agora você vai saber um pouco mais sobre a história e o turismo dessa bela cidade. Vejam! Entre os pontos turísticos e históricos de Atibaia fica o Museu Municipal João Batista, que guarda diversas relíquias preciosas da cidade, verdadeiros pedaços da história local. O prédio foi construído em 1836 para servir de cadeia, câmara e fórum. E funcionou como cadeia até 1953. Depois teve uma reforma em 54, depois em 61 que foi aberto como museu. E o fundador do museu, João Batista Conte, a maioria das peças foi ele que trouxe para cá. E ele era historiador, então ele já tinha a maioria das peças na casa dele, depois que a prefeitura cedeu o prédio para ele colocar as peças. É sempre que a gente fala, os turistas quando chegam, primeiro eles chegam aqui no museu, que é a entrada da cidade, pega o museu. A moeda de vidro, né, de 1000 anos atrás, né, antes de Cristo, e tem o quadro que retrata a paisagem da cidade. Foi feito pelo Benedito Calixto, um pintor muito famoso. Ele esteve aqui em Atibaia em tratamento de saúde, porque Atibaia é o segundo clima melhor do mundo. Então, antigamente, vinha muita pessoa que tinha tuberculose, vinha se curar aqui. E ele foi um deles que veio aqui e ficou 3 meses aqui em Atibaia. E nesses 3 meses ele pintou esse que está aqui no museu, o batismo de Jesus que se encontra na Igreja da Matriz, e tem o Santo Sudário também, que está na Igreja da Matriz. Outro ponto da cidade bastante histórico e bem conservado é o Museu Ferroviário. Fruto da paixão do empresário Sr. José pelas antigas máquinas a vapor da extinta ferrovia local. É interessante citar que ele mantém o museu e as máquinas com recursos próprios, sem ajuda governamental, investindo praticamente tudo que ganhou na vida para a revitalização dos trens. Viabilizar o transporte por ônibus passageiro. Consequentemente, desprestigiaram, eles foram políticos, mandam na política até hoje, tanto que é que as empresas deles que funcionam para transporte de passageiro daqui da região para São Paulo e na região das águas, né? Nosso sonho era reativar uma boa parte da estrada de ferro Bragantina, porque ali tem as estações históricas, né? Infelizmente, nós tentamos não só aqui em Atibaia, durante esses 22 anos, como também prefeitos de outras cidades, que já existem ramais ferroviários históricos, mas infelizmente a classe política não tem interesse na preservação, no transporte ferroviário de passageiro. Acaba não valorizando. Você sabe que nós estamos aqui nesse mundo material apenas de passagem. Eu posso dizer a você que eu estou cumprindo a minha parte. Passeando nos antigos trens do Sr. José, é possível contemplar grande parte da natureza do local, deslumbrar-se com a bela e enorme área verde e ainda se sentir como se tivesse voltado no tempo, com o barulho e fumaça das máquinas, em perfeito estado de funcionamento e conservação. Os alunos visitaram também a Câmara Municipal, onde questionaram vereadores sobre a divulgação da cidade como estância turística e outros aspectos do turismo em Atibaia. Nós temos aqui o Convention Bureau, nós temos o Conselho Municipal de Turismo, né, o CONTUR, nós temos todo o trade, né, que eles chamam, organizado, né, hotéis, restaurantes, tudo
eles estão organizados nas suas entidades e associações. Na verdade, assim, as pessoas precisam entender o que é o turismo, na verdade, né? Às vezes as pessoas pensam que turismo é só eventos, né? Isso, na verdade não é isso só, né? Se você for analisar do ponto de vista de convenções, por exemplo, Atibaia é um dos pontos mais procurados para convenções das empresas. Eu entendo que Atibaia está sendo bem divulgada. Ela está sendo bem divulgada porque o próprio nome da cidade já é uma grife, né? As pessoas querem conhecer a cidade, Atibaia, o segundo melhor clima do mundo, um ar muito bom, tal, não sei o que, tudo esse. Já tem uma divulgação pelo próprio nome dela, e além de ser uma das cidades mais antigas do estado de São Paulo. Atibaia tem 350, quase 352, né, anos de idade. É uma das cidades mais antigas do estado e uma das mais antigas do Brasil. Um ponto também visitado na cidade é a famosa Pedra Grande, local que se destaca pela sua beleza bruta e natural, adorada por praticantes de voo livre e asa delta. A pedra fica na divisa de Atibaia, com o município de Perdões. Mesmo para quem não pratica tais esportes, a vista vale a pena. No próximo bloco, religião e crenças, que também influenciam na cidade. Você não pode perder. Para chegar à condição de universidade, uma instituição de ensino tem que trilhar um longo caminho. Depois de elevada a essa condição, deve dedicar-se, além de um ensino de altíssima qualidade, a grandes investimentos em pesquisas. Pesquisas que possam mudar o rumo da história. É exatamente isso que a Universidade Guarulhos, a nossa UNG, vem fazendo nos últimos 36 anos. UNG, sua universidade, sua carreira. Na cidade de Atibaia, podemos encontrar alguns tipos de religiões e seitas que interferem em sua formação social, contribuindo para o crescimento das comunidades. Podemos destacar o judaísmo, budismo, messianismo, a seita Shoyodo Hosekai, fundada no Japão e disseminada em Atibaia no ano de 1981, e o catolicismo, presente desde a fundação da cidade e tema que iremos abordar em nossa reportagem. Acompanhe. Benedito Santo de Jesus querido. A grande maioria da população atibaiense é adepta ao catolicismo. Isso se deve ao fato da religião estar presente na cidade desde a época de sua fundação no século XV. 24 de junho do ano de 1665, chegou um padre bandeirante, padre Mateus Nunes de Siqueira, que era amigo do Jerônimo de Camargo. E quando o padre abriu o breviário dele, que é o livro de oração que nós padres usamos diariamente, eles viram que era o dia de São João Batista. Desde então, o catolicismo ganhou força na estrutura social dos novos moradores, fazendo parte da história da colonização, do empenho dos bandeirantes e famílias que lá começariam uma nova vida. No início da cidade, podemos destacar a escolha de seu padroeiro. E diz a narrativa da história aqui da primeira missa, que o padre Mateus, neste dia dedicado a São João Batista, 24 de junho, ele celebrou aqui neste lugar, sobre um altar feito com um tronco, a primeira missa aqui em Atibaia. E depois da missa, eles se instalaram aqui, tanto o bandeirante Jerônimo de Camargo, como o padre Mateus, com os índios guarus, que vinham de Guarulhos, né? E aqui eles começaram a construir a casa de fazenda do bandeirante, que depois, com o passar do tempo, tornou-se uma pousada, uma parada de bandeirantes que iam para as Minas Gerais. Assim começou a religião católica, a Igreja Católica aqui em Atibaia. Pode-se dizer
que Atibaia nasceu sob os braços da cruz. Foi da humilde capelinha, erguida em louvor a São João Batista, na metade do século XVII, que surgiu a portentosa Igreja Matriz. O catolicismo exerce em Atibaia um papel social efetivo para auxiliar a população carente por meio de pastorais e movimentos direcionados à luta contra a desigualdade de classes e o direito de ter uma vida com condições melhores, tanto financeiramente como espiritualmente. Vejamos alguns exemplos desses projetos. A Pastoral Social da Igreja Matriz atende mensalmente a 80 famílias cadastradas, com cestas básicas que são montadas com as doações dos fiéis dos ofertórios das missas do 4º domingo de cada mês. Uma vez ao ano, a equipe visita essas famílias para ver se mantém o cadastro ou se repassa ajuda para outras mais necessitadas. Os alimentos excedentes no mês são doados a um bairro da periferia da cidade chamado Caetetuba. A Pastoral do Menino Jesus ajuda as mães grávidas carentes da cidade, distribuindo um enxoval para a criança. Doado e confeccionado pelos fiéis da igreja, todo ano, na novena de Natal, é feita a campanha Vista o Menino Jesus, onde no ofertório do dia 23 de dezembro, as famílias doam enxovais já montados e prontos para serem entregues. A distribuição é feita através de uma senha e assim que estiver no fim da gestação, a mãe recebe a ajuda. Além disso, também são ministradas palestras para e sobre a saúde e higiene. O grupo de vicentinos de Atibaia vivem a caridade evangélica a fim de proteger a sua fé, trabalhando em contato direto com pessoas que vivem na miséria, idosos, abandonados, crianças e com todos aqueles irmãos deserdados da sorte. A Conferência SJ Batista atende aproximadamente 20 famílias e está há mais de 104 anos atuando na cidade de Atibaia. Como surgiu? Através de um leigo católico que ele trabalhava realmente na sociedade mais alta do país, em Paris, na França. E esse jovem estava fazendo um curso de doutorado, que era Antônio Frederico Zanin, né? E disso daí ele começou a observar a população de Paris. Dessa população ele via que os menos favorecidos da sociedade estavam abandonados e os ricos cada vez mais desprezando a sociedade. A atuação das conferências na cidade vem trazendo um resultado muito acima do esperado, pois através do trabalho em conjunto dessas pessoas que doam um pouco de suas vidas para ajudar aqueles que necessitam, muitas famílias vêm tendo uma grande oportunidade para se levantar e recomeçar uma nova vida, com dignidade e esperança. Cada conferência tem sua parcela de contribuição na comunidade. Isso daí, hoje nós temos aqui em Atibaia 12 conferências, na qual a gente serve as famílias pobres, carentes, os miseráveis. Então, a gente vê que isso daí, através de um simples homem, a miséria dele entregou isso daqui para fazer uma sede, e hoje a gente vê que nós temos um local para realmente se encontrar com esse Deus. O trabalho é dividido entre os membros e são feitas visitas periódicas nas famílias carentes a fim de verificar as necessidades e poder agir de uma forma mais eficaz nos problemas cotidianos, sem perder o foco da promoção humana dos beneficiados. Toda a arrecadação recebida pelas conferências é destinada de forma a atender o máximo de famílias possíveis. Os alimentos, né? Os alimentos é o seguinte, a gente tem na conferência que chama de contribuintes. Essas pessoas, esses contribuintes, as pessoas dão uma importância. E nós temos um carnezinho que a gente dá, uma coisa como um recibo, né, que é dado para a pessoa, daquela contribuição que ela faz.
Então não é estipulado o preço, você dá quanto quiser. Eu tenho alguns contribuintes, outros têm. Tem uns que dão alimentos para a gente. Então esse daí, o que vai entrando de contribuinte, mais a coleta que a gente faz nas reuniões, a gente faz um caixa. E desse caixa a gente compra a cesta básica para as famílias. Então é tudo doação do povo. O povo que doa, ele dá para a gente presta contas para as pessoas do que eles dão. Não é uma obra nossa, é de Deus. E isso daí a gente realmente presta conta para o conselho aqui em Atibaia, que é o conselho particular que nós somos vinculados. Podemos ainda destacar, entre as ações sociais desenvolvidas pelas conferências, o sopão distribuído pelos jovens vicentinos aos moradores de rua da cidade, sempre todas as noites das sextas-feiras. E esses alimentos que a gente está fazendo para o sopão, que a gente tem uma pastoral chamada Sopão, que já surgiu já mais de 6, 7 anos atrás, que a gente faz essa pastoral, surgiu no grupo de jovens, o JUC, aqui na paróquia São João Batista, tal qual tinha a finalidade de trabalhar com os pobres. E isso daí nós começamos a fazer essa pastoral de rua. Juntou um grupo de pessoas, convidaram todas as paróquias. Essas paróquias formou em torno de 40 jovens para fazer essa pastoral de rua. O alimento, a gente pedia doação, cada um doava um pouquinho. A gente pedia para as pessoas que tinham um poder aquisitivo mais na cidade e eles doavam para a gente esse alimento. Isso aí fazia a sopa, o alimento para a gente levar para esses moradores de rua. Já faz há muito tempo. Parou a obra e depois retornou agora com muito mais força. Eu vi que o jovem tem carência dos pobres e querer ajudar. Agora nós vamos falar sobre crenças e folclore na cidade de Atibaia. Festas religiosas existentes há mais de um século que nos levam a um passado de conquistas e lutas pelo crescimento da cidade. Acompanhe. A cidade de Atibaia promove grandes festividades, celebrando seus santos de devoção e o padroeiro da cidade. Nossa Senhora do Rosário e São Benedito se destacam com uma participação popular em missas e procissões que ocorrem durante todo o dia. Normalmente, nos dias de festa, um cortejo vagueia pelas ruas da cidade a caminho da igreja, com cantos e danças. Imagens e porta-estandartes também fazem parte do ritual. E no final do ano nós temos uma festa muito bonita, da qual ano passado foram celebrados os 254 anos dessa festa, que é a festa de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito, nos dias 27 e 28 de dezembro. Esta festa é um legado dos antigos escravos que construíram para nós esta matriz. A procissão de Corpus Christi é realizada anualmente no início do mês de junho. A partir das 5 horas da manhã, cada pastoral da cidade começa a fazer os tapetes de serragens coloridas, na parte que lhe foi destinada. Os enfeites são distribuídos pelas principais ruas do centro da cidade, até chegar à Igreja Matriz, caminho por onde passa a procissão. E também a festa de Corpus Christi, onde toda a população se une para fazer aí belíssimos tapetes de serragem, isso já centenariamente. A congada, importante legado das tradições afro-brasileiras, existe praticamente em todo o Brasil com variações locais. Os praticantes reconhecem nela 2 movimentos com músicas de louvor e a embaixada. O primeiro ato significativo com cortejo de coroação e o segundo com a dança dramática. Bom, as congadas são manifestações de religiosidade popular
que se espalharam por todo o Brasil, com características específicas dependendo da localização. O congado, na verdade, é um complexo de manifestações, né? Porque você tem Moçambiques, você tem maracatus, enfim, são várias formas que envolvem cortejos, envolvem coroações de reis e tal. Aqui em Atibaia, ela tem algumas características próprias daqui, que com esse mundo todo aí de globalização e tal, está ficando até, de certa forma, complicado conseguir preservar esses diferenciais, né? É uma coisa que precisa ser pensada com uma certa urgência, até porque senão nós vamos perder as coisas que são típicas das congadas de Atibaia. Estas manifestações culturais, dentre muitas outras, exercem grande poder de integração nas comunidades. Com isso, a cidade mantém vivas suas origens e perpetua sua história através de tempos modernos, não deixando que este substitua ou despreze o legado e as tradições da cidade de Atibaia.